Nunca imaginei que um simples gesto pudesse mexer tão profundamente com a minha visão sobre a vida e sobre os relacionamentos. Acordei naquela manhã com aquela sensação estranha de vazio que parecia se enraizar em mim. Não um vazio físico, mas uma ausência silenciosa de propósito nas minhas interações diárias. Havia horas, dias e até semanas em que eu me sentia apenas uma sombra andando pela cidade, cumprindo obrigações e acumulando conexões superficiais, sem realmente me envolver com alguém de verdade. Até que aconteceu. Algo que parecia banal, mas que iria me ensinar uma lição que nenhum livro ou conselho já havia conseguido me oferecer. Eu caminhava distraído por uma rua movimentada, cercado pelo ruído incessante de carros, buzinas e passos apressados. Cada pessoa que passava parecia estar mergulhada em seu próprio mundo, tão concentrada em suas prioridades que nem sequer notava o que acontecia ao redor. Foi nesse instante que vi um homem caído perto do meio-fio. Ele não estava apenas tropeçando. Havia algo em sua postura que denunciava desamparo, cansaço e abandono. A princípio hesitei. É curioso como passamos a vida inteira ignorando o sofrimento alheio, convencendo-nos de que alguém vai ajudar ou que não é minha responsabilidade. Mas algo nele me deteve. Talvez fosse o silêncio carregado de desespero ou o olhar que parecia implorar por atenção. Não consegui simplesmente atravessar a rua como os outros. Aproximei-me e perguntei se ele precisava de ajuda. A resposta veio em um murmúrio quase inaudível, mas suficientemente clara para tocar algo profundo dentro de mim. Eu senti um conflito interno imediato. Medo, receio de me envolver demais, desconforto de carregar uma responsabilidade que não me pertencia. Mas junto disso, uma voz silenciosa e insistente sussurrava: "Isso importa. Não é apenas ele, é você também." E assim, com uma mistura de hesitação e coragem, ajudei-o a se sentar em um banco próximo. Enquanto observava suas mãos trêmulas e o rosto marcado pelo cansaço, comecei a refletir sobre minha própria vida. Quantas vezes já havia passado por situações semelhantes com amigos, familiares, colegas de trabalho ou até estranhos, sem oferecer ajuda verdadeira. Quantas vezes confundi empatia com conveniência, atenção com interesse próprio. Aquele homem se tornou um espelho inesperado das minhas falhas silenciosas e do quanto eu negligenciava a profundidade dos meus relacionamentos. Ele contou um pouco da sua história. Uma perda recente, sentimentos de rejeição, decisões que carregava como pedras pesadas. Cada palavra ressoava como um eco das minhas próprias falhas. Comecei a me questionar: estou realmente presente para aqueles que amo? Ou apenas existo perto deles cumprindo papéis vazios e convenientes? Cada relação que construí estava sendo testada pela minha capacidade de agir com genuína bondade ou empatia. Foi então que lembrei da história do bom samaritano, aquela parábola que sempre me pareceu simples e moralista demais. Sempre pensei que era sobre ajudar o próximo, ponto final. Mas agora, vendo aquele homem, percebi que o verdadeiro significado da história vai muito além de ações pontuais. Trata-se da escolha consciente de se importar, de oferecer cuidado mesmo quando é difícil, inconveniente ou arriscado. Trata-se de agir mesmo quando ninguém observa, mesmo quando não há recompensa ou reconhecimento. Quando o ajudei a se levantar, senti algo inesperado. Não era heroísmo, não era orgulho, era clareza. Eu estava começando a entender que cada ato de bondade genuína reflete mais sobre quem somos do que sobre quem ajudamos. A moralidade, percebi, não é um conjunto de regras abstratas, mas uma decisão diária de estar presente, de escolher com consciência como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Então, ele se virou e disse algo que não conseguia esquecer: "Você não faz isso por mim. Faz por você." Tinha razão. E ainda assim a frase me deixou inquieto. O que significava agir por mim mesmo em um gesto de empatia? Será que toda bondade é, no fundo, um reflexo de nossas próprias necessidades de nos sentirmos íntegros? Aquela pergunta se enraizou em mim, criando uma inquietação que parecia impossível de ignorar. Eu sentia que aquele encontro não era apenas sobre ajudar alguém em sofrimento. Era sobre confrontar minhas próprias limitações, medos e a forma como eu construía meus relacionamentos. Saí daquela rua com uma sensação estranha de liberdade e de responsabilidade. A vida, percebi,
Não nos oferece grandes lições em forma de livros ou palestras. Ela nos apresenta pequenos encontros, simples gestos, momentos cotidianos que podem mudar tudo se estivermos atentos. Mas uma dúvida permanecia, inquietante. Será que estou preparado para agir assim em todas as relações da minha vida? Ou continuarei a escolher a conveniência, ignorando aqueles que precisam de mim? O que eu não sabia naquele momento é que aquele simples gesto seria apenas o primeiro de uma série de confrontos internos que testariam cada princípio, cada crença e cada relação que eu valorizava. E o que parecia apenas um ato de bondade se tornaria, inevitavelmente, um espelho cruel da minha própria existência. Será que estamos realmente prontos para ser bons samaritanos em todos os aspectos de nossas vidas? Ou só nos iludimos acreditando que estamos fazendo o suficiente? Aquelas palavras dele, "Você não faz isso por mim, faz por você", continuaram ecoando na minha mente nos dias seguintes. Cada vez que eu lembrava, sentia uma pontada desconfortável, uma mistura de inquietação, culpa e reflexão. Comecei a perceber que, enquanto minha vida seguia sua rotina previsível, havia uma série de escolhas invisíveis que moldavam meu caráter e, principalmente, meus relacionamentos. Pequenas decisões que ninguém via, gestos que não eram registrados em redes sociais ou recompensados por aplausos, mas que carregavam o peso de quem eu realmente era. Passei a observar meus próprios hábitos com atenção. Nas conversas com amigos, quantas vezes eu os ouvia sem realmente escutá-los? Quantas vezes prometia algo apenas para manter uma imagem de confiável, mas não cumpria porque era mais conveniente seguir meu caminho? E com minha família, quantas vezes me distanciei por medo de conflitos, por preguiça emocional, por não querer enfrentar a dor de uma discussão necessária? Cada lembrança vinha acompanhada de uma sensação de vergonha silenciosa. Era como se eu tivesse passado anos construindo relacionamentos superficiais, pautados na conveniência e não na presença genuína. No trabalho, percebi que o padrão se repetia. Eu ajudava colegas, sim, mas muitas vezes calculava o retorno. Se eu fizer isso, pode ser útil para minha imagem, pode me beneficiar de alguma forma. Essa constatação me chocou. Eu, que sempre me considerei alguém ético e justo, percebi que grande parte da minha moralidade era condicional. A verdadeira empatia, aquela que muda pessoas, inclusive a nós mesmos, não podia ser negociável. Era incondicional ou não era. Comecei então a me desafiar diariamente. Se encontrasse alguém em dificuldade, tentaria agir sem pensar em vantagens, sem medir esforços. E foi assim, no dia seguinte, que me deparei com uma jovem que havia perdido seus documentos em um café lotado. Ela chorava, desesperada, e ninguém parecia disposto a ajudá-la. Por um instante, senti o impulso de ignorar. A pressa, o cansaço e a rotina me lembravam que cada minuto perdido seria um problema para mim. Mas algo dentro de mim reagiu imediatamente. Era a voz silenciosa que agora se tornara insistente desde aquele encontro com o homem na rua. Eu me aproximei, ofereci ajuda. Acompanhei-a até a delegacia. Garanti que ela recuperasse seus pertences. O sentimento que experimentei foi diferente de tudo que já havia sentido. Não havia orgulho nem satisfação egoísta. Havia clareza, um reconhecimento silencioso de que, ao escolher agir, eu estava expandindo minha própria humanidade. E paradoxalmente, essa expansão trazia responsabilidade. Cada ação correta revelava, simultaneamente, minhas falhas anteriores. Cada gesto de bondade expunha os momentos em que eu havia escolhido o caminho mais fácil, em que havia passado pela vida como se estivesse imune às dores alheias. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, refletia sobre minhas relações mais próximas. Quantas amizades estavam corroídas por minha falta de presença? Quantos amores se perderam porque eu temia me expor, me comprometer ou enfrentar o desconforto de diálogos profundos? A verdade era cruel. Havia partes de mim que eu preferia ignorar, mas que agora se mostravam com clareza absoluta. Foi nesse momento que compreendi algo essencial. A vida não nos dá instruções explícitas sobre como agir corretamente. Não há manuais de bondade incondicional ou fórmulas prontas para a empatia verdadeira. Cada escolha se torna um teste silencioso de caráter, cada gesto uma prova de quem realmente somos. E o mais assustador, muitas vezes somos os últimos a perceber essas provas. Ao deitar-me naquela noite, sentindo o peso das minhas reflexões,
percebi que o desafio não era apenas ajudar os outros, mas transformar minha própria perspectiva, minha maneira de enxergar a vida e os relacionamentos. Era entender que, se escolhesse agir apenas quando conveniente, eu continuaria a ser refém da superficialidade emocional, condenado a repetir os mesmos erros. Mas se decidisse agir com presença verdadeira, mesmo em pequenos gestos, mesmo sem reconhecimento, estaria iniciando uma transformação profunda e irreversível. No silêncio do meu quarto, uma pergunta emergiu inquietante e inevitável. Se cada gesto de bondade revela nossa essência, então quem eu realmente sou quando ninguém observa? Estou preparado para enfrentar essa verdade? Essa pergunta não tinha resposta fácil, mas eu sabia que, a partir dali, minha jornada estava apenas começando, e que cada passo futuro dependeria da coragem de confrontar não apenas o mundo, mas a mim. Os dias seguintes ao encontro com a jovem e ao gesto de bondade que realizei sem esperar nada em troca, foram paradoxalmente os mais turbulentos da minha vida. Havia uma leveza inicial, uma sensação de que estava finalmente fazendo algo certo, mas rapidamente percebi que cada escolha ética trazia consigo desafios invisíveis, que testavam não apenas minha coragem, mas a autenticidade da minha transformação. Tudo começou em uma reunião de trabalho. Um colega, alguém que eu considerava próximo, cometeu um erro grave que poderia prejudicar toda a equipe. A maioria optaria por esconder a falha ou empurrar a responsabilidade para outro. Eu senti o impulso de fazer o mesmo, de proteger a mim mesmo e manter a aparência de competência, mas lembrando-me do que havia aprendido recentemente, decidi ser honesto. Apontei o erro, sugeri soluções e assumi minha parte na supervisão do processo. O efeito foi imediato. Olhares de reprovação, sussurros nos corredores, um sentimento estranho de isolamento. Percebi que agir com ética e empatia muitas vezes não é confortável. Ao contrário, desafia o status quo, questiona a complacência e provoca resistência. A tensão cresceu dentro de mim. Por que é tão difícil fazer o que sabemos ser certo? Será que todos os relacionamentos que construí até hoje estavam baseados em conivência, interesse ou medo de confrontos? Na mesma semana, um amigo íntimo me procurou para desabafar sobre problemas pessoais. Ele havia cometido erros graves, prejudicado pessoas próximas e esperava minha compreensão incondicional. Normalmente, eu teria apenas ouvido, talvez minimizado ou buscado desculpas para o comportamento dele, mantendo a amizade em uma zona confortável, mas algo em mim havia mudado. Senti que não poderia mais fugir da verdade, nem da minha, nem da dele. Conversei com ele de forma direta, questionando suas escolhas, apontando consequências que ele parecia ignorar. No começo, houve resistência, defensividade e até raiva. A tensão era quase física, mas lentamente ele começou a perceber, pelo tom das minhas palavras e pela sinceridade do meu olhar, que não se tratava de julgamento, mas de responsabilidade compartilhada. Foi um momento de confrontação doloroso, mas necessário. Pela primeira vez, senti que um relacionamento podia se fortalecer não pela complacência, mas pelo desafio ético e pela coragem de enfrentar a verdade. Enquanto refletia sobre esses acontecimentos, comecei a perceber um padrão. A vida está cheia de testes invisíveis que exigem não apenas bondade, mas coragem, consciência e presença. Cada gesto de empatia verdadeira é também uma escolha de vulnerabilidade. Ao escolher agir com honestidade e cuidado, abrimos espaço para conflitos, julgamentos e perdas. Mas ao recusar esse caminho, permanecemos prisioneiros de nossa própria conveniência e da superficialidade das relações que cultivamos. Essa percepção me acompanhava em todos os momentos. Caminhando pelas ruas à noite, via cada decisão como um espelho das minhas falhas e potenciais. Cada olhar, cada interação, cada palavra tinha o peso da responsabilidade ética. Comecei a notar como evitamos confrontos reais em nossos relacionamentos, substituindo o diálogo profundo por pequenas mentiras, omissões e comodidade. E me perguntei: se não enfrentamos essas tensões, se não nos responsabilizamos pelos impactos de nossas escolhas, estamos realmente vivendo, ou apenas existindo de forma segura e superficial? Foi então que percebi a dimensão completa da lição do bom samaritano. Não se tratava apenas de ajudar quem precisa. Trata-se de enfrentar o desconforto da vida real, de agir com consciência, mesmo quando isso nos expõe, mesmo quando parece mais fácil ignorar.
A bondade verdadeira exige coragem, e a coragem verdadeira exige vulnerabilidade. Enquanto me deitava naquela noite, sentindo o peso das reflexões e a inquietação provocada pelos confrontos do dia, uma pergunta insistente surgiu desafiadora. Se agir corretamente traz dor e resistência, será que a maioria das pessoas realmente deseja viver uma vida ética? Ou preferem conforto e aparências à autenticidade e à presença verdadeira? Eu ainda não tinha respostas, mas sabia que a partir daquele momento cada relação, cada gesto, cada escolha seria um teste. Não apenas da minha bondade, mas da minha coragem, da minha consciência e da minha capacidade de viver de acordo com aquilo que realmente acreditava, e que a jornada que havia começado com um simples ato de ajuda na rua estava prestes a se tornar muito mais complexa e transformadora. Sensação de clareza que senti nos últimos dias começou a ser substituída por algo mais pesado, quase insuportável. Descobri da maneira mais dolorosa que agir com consciência não é apenas recompensador, também é arriscado. Cada escolha ética que faço gera ondas que se espalham por minha vida, atingindo pessoas e situações que eu nem imaginava. A bondade, percebi, raramente é neutra. Ela provoca reações, questionamentos e muitas vezes rejeição. Tudo começou com uma decisão aparentemente pequena, mas que rapidamente se tornou um ponto de virada. Uma amiga de longa data me pediu ajuda para interceder em um conflito no trabalho, envolvendo uma colega que havia cometido um erro sério. Normalmente eu teria aceitado de forma automática, buscando agradar e evitar qualquer confronto. Mas agora, consciente das minhas responsabilidades e da necessidade de agir com ética, decidi ser direto. Conversei com a pessoa envolvida, expliquei as consequências de suas ações, mostrei a gravidade do problema. O efeito foi imediato e inesperado. Minha amiga ficou magoada, sentindo que eu não havia apoiado a aliança que existia entre nós, e a colega que eu repreendi demonstrou ressentimento. Pela primeira vez percebi que agir corretamente pode gerar resistência intensa, mesmo entre pessoas que consideramos próximas. A tensão se espalhou em ondas sutis. Olhares frios, conversas interrompidas, pequenos afastamentos. Eu me senti só, isolado, como se minha escolha tivesse rompido o equilíbrio confortável de minhas relações. Naquela noite, sentado sozinho em meu apartamento, comecei a questionar a natureza da bondade. Será que sempre gera conflito? Será que cada gesto ético inevitavelmente nos afasta de quem não está preparado para confrontar a verdade? Minha mente percorria cenas do passado, lembranças de momentos em que evitei confrontos ou ignorei injustiças para manter relações tranquilas. Cada memória agora carregava um peso novo. Culpa, arrependimento e compreensão tardia. Mas havia também uma clareza que me impelia a continuar. Percebi que, embora difícil, cada ato ético é também um reflexo do nosso compromisso com a própria vida. Evitar a dor do confronto é, muitas vezes, escolher a superficialidade, abrir mão do crescimento e adiar a transformação. E a transformação, eu aprendi, nunca vem sem desconforto. No dia seguinte, a tempestade se intensificou. Meu chefe convocou uma reunião inesperada. Havia rumores de que minha postura direta havia irritado membros importantes da equipe. Alguns colegas se afastaram, outros sussurravam críticas. A pressão externa parecia esmagadora, mas dentro de mim, algo começou a se solidificar. O medo não poderia mais guiar minhas escolhas. A ética, mesmo quando impopular, se tornava minha única bússola. Ao caminhar pela cidade após o expediente, observei pessoas distraídas em suas rotinas, alheias ao peso de suas escolhas invisíveis. Cada gesto, cada palavra não dita, cada ação conveniente que ignoramos molda não apenas os outros, mas a nós mesmos. A vida, percebi, é um constante teste de caráter. E muitas vezes a dor é inevitável para quem decide agir de forma íntegra. Enquanto caminhava, lembrei-me novamente da parábola do bom samaritano. Aquele homem caído na rua, a jovem desesperada no café. Todos os encontros recentes me mostravam que a verdadeira bondade exige coragem e compromisso. Não se trata de agradar, de ser reconhecido ou de ganhar simpatia. Trata-se de confrontar a própria natureza, de desafiar medos, de enfrentar consequências que não podemos controlar. E foi nesse instante que percebi algo ainda mais profundo. Cada relacionamento que valorizamos será testado,
Cada escolha ética terá repercussões, e a pergunta que define nosso caráter não é: será que devo agir? Mas estou disposto a suportar o peso das minhas próprias escolhas? Deitado naquela noite, sentindo o peso da tensão e a responsabilidade de minhas decisões, uma inquietação se formou, mais aguda do que nunca. Será que é possível viver de acordo com princípios éticos, sem perder as pessoas ao nosso redor? Ou a verdadeira transformação exige sacrificar a segurança emocional que nos conforta? E ali sozinho com meus pensamentos percebi que estava apenas começando a compreender a complexidade de ser um bom samaritano, não apenas para os outros, mas para mim mesmo, diante das escolhas que moldam minha vida, meus relacionamentos e minha própria alma. Depois de tantos confrontos, percebi que as escolhas éticas não afetam apenas estranhos ou colegas de trabalho. Elas reverberam diretamente dentro das relações que mais importam. Amigos, familiares, parceiros, todos se tornam espelhos que refletem nossas escolhas, nossos medos e, principalmente, nossas verdades escondidas. E pela primeira vez, percebi que não poderia continuar fugindo do reflexo que essas relações me devolviam. Tudo começou em um almoço de família. Minha mãe, sempre tão atenciosa, trouxe um assunto delicado à mesa. Minhas decisões profissionais, meus comportamentos com amigos e minha postura diante de certos conflitos familiares. No passado, eu teria reagido com risadas nervosas, respostas evasivas ou mudado rapidamente de assunto, mantendo a aparência de normalidade. Mas agora algo havia mudado. Cada palavra dela parecia uma oportunidade de confrontar não apenas minhas escolhas, mas meu próprio caráter. Comecei a falar sobre minhas recentes experiências, sobre o homem caído na rua, sobre a jovem que perdi documentos no café, sobre os conflitos no trabalho. Falei da tensão de agir corretamente e das consequências inesperadas de escolhas éticas. Falei também da sensação de solidão que se segue quando escolhemos a integridade em vez da conveniência. A princípio, houve silêncio. O peso da sinceridade pareceu pairar no ar. E então algo que eu não esperava aconteceu. Meu irmão, que sempre teve uma postura cínica diante da moralidade e da bondade alheia, questionou minha postura. Mas será que vale a pena se desgastar tanto por pessoas que nem sempre retribuem? Disse ele, o olhar carregado de dúvida e desafio. A pergunta parecia simples, mas tocava uma verdade profunda. Até que ponto vale investir em bondade e empatia se o mundo parece indiferente ou até hostil? Olhei para ele sentindo o peso de cada palavra e percebi que minha resposta não podia ser superficial. Não se trata de esperar retorno ou reconhecimento, respondi. Trata-se de agir de acordo com quem queremos ser, mesmo quando ninguém observa, mesmo quando é difícil. Se eu só fizer o que é conveniente, perco minha própria humanidade. O clima ficou tenso. Cada membro da família processava minhas palavras de maneira diferente. Alguns concordavam em silêncio. Outros mantinham a resistência evidente. E foi nesse momento que compreendi algo essencial. A integridade é muitas vezes solitária. Escolher o caminho ético pode gerar conflitos mal-entendidos e afastamentos, mas é o único que permite crescimento real. Após aquele almoço, caminhei sozinho pela cidade, refletindo sobre minhas relações. Quantos vínculos que eu julgava fortes eram, na verdade, frágeis por dependerem de conveniência, medo ou interesses passageiros? Quantos eu havia mantido apenas para evitar confrontos, críticas ou a sensação de rejeição? A verdade era cruel, mas libertadora. A autenticidade exige coragem, e a coragem muitas vezes custa caro. Naquela caminhada, comecei a perceber o valor das pequenas decisões cotidianas. Um gesto de atenção, um diálogo honesto, um ato de bondade desinteressada. Tudo isso molda relações de forma invisível, mas poderosa. Cada escolha ética cria repercussões, às vezes silenciosas, mas sempre significativas. É como se a vida estivesse constantemente testando nossa capacidade de estar presentes, de agir com consciência e de enfrentar as consequências de nossas ações. Enquanto observava a cidade iluminada pelos postes, uma reflexão profunda se formou. Muitas vezes desejamos relações perfeitas, mas esquecemos que a perfeição não existe sem desafio. O amor, a amizade e a confiança verdadeira exigem esforço, presença e coragem para lidar com conflitos e vulnerabilidades. E a pergunta que agora ecoava em minha mente era inescapável.
Será que estou disposto a enfrentar a resistência daqueles que amo para viver de acordo com meus princípios? Ou vou sucumbir à facilidade da complacência e da aparência? Deitei-me naquela noite com a sensação de que minha jornada ética estava entrando em uma fase decisiva. As relações mais próximas, que eu julgava sólidas, tornavam-se agora o verdadeiro teste da minha integridade. Cada escolha, cada palavra, cada silêncio seria um reflexo da pessoa que eu decido ser, e não da pessoa que os outros esperam que eu seja. E eu sabia, com uma clareza inquietante, que a vida estava prestes a me confrontar com situações ainda mais desafiadoras, que exigiriam não apenas bondade, mas coragem, autenticidade e capacidade de suportar as consequências de minhas próprias escolhas. Nos dias que se seguiram àquele almoço de família, comecei a perceber uma verdade desconfortável. A integridade nem sempre é recebida com gratidão ou compreensão. Pelo contrário, muitas vezes ela provoca tensão, gera conflitos e desafia estruturas que acreditávamos sólidas. Cada gesto ético que tomava parecia reverberar em ondas invisíveis, afetando pessoas e situações que eu nem imaginava. Descobri que a bondade, quando verdadeira, é um agente de transformação, mas também de ruptura. Tudo começou com um projeto no trabalho. Eu havia defendido uma abordagem justa e transparente, apontando erros e sugerindo soluções que, na minha visão, beneficiariam todos, não apenas alguns. Mas essa postura irritou colegas poderosos, que se sentiram ameaçados pela honestidade da minha postura. O clima tornou-se hostil. Sussurros, olhares de reprovação, pequenas sabotagens. Pela primeira vez percebi que agir corretamente poderia me colocar em conflito direto com aqueles que deveriam compartilhar objetivos comuns. No início senti medo. Medo de perder oportunidades. Medo de ser rejeitado. Medo de sofrer por fazer o que era certo. Mas ao lembrar-me dos encontros anteriores, do homem caído na rua, da jovem no café, da conversa com minha família, percebi que o desconforto era parte da própria jornada. Cada ato de integridade exige resistência, não apenas externa, mas interna. Enfrentar críticas, julgamentos ou afastamentos é inevitável quando se escolhe agir de acordo com princípios e não com conveniência. Mas os desafios não se limitavam ao trabalho. Uma amizade antiga começou a estremecer. Meu amigo, alguém com quem compartilhava confidências há anos, começou a questionar minhas escolhas e atitudes. Ele não compreendia por que eu insistia em confrontar situações difíceis, em questionar injustiças, em agir com transparência mesmo quando poderia ser mais fácil permanecer em silêncio. Houve discussões, silêncios longos e, pela primeira vez, senti que minhas relações mais próximas estavam sendo testadas de forma brutal. No meio de tudo isso, comecei a refletir sobre a natureza da integridade e da coragem. Ser ético não significa ausência de conflito. Significa capacidade de suportá-lo. Significa compreender que nossas escolhas sempre terão repercussões e que a verdadeira bondade não é reconhecida automaticamente. Cada ação correta, cada palavra honesta é um teste de resistência emocional, uma prova de força interior. Enquanto caminhava pela cidade à noite, sozinho, observando os prédios iluminados e as ruas quase vazias, pensei em todas as vezes em que havia evitado confrontos ou decisões difíceis. Percebi que a comodidade nos aprisiona em ciclos de superficialidade. A vida ética exige coragem constante, mas também traz clareza e autenticidade. É um caminho solitário, mas que, paradoxalmente, nos conecta à essência da existência, a consciência de nossas escolhas e a responsabilidade por elas. Foi nesse momento que compreendi outra lição essencial. As relações verdadeiras não se fortalecem pelo conforto, mas pelo confronto consciente com a realidade. Amar alguém, ser amigo de alguém, estar presente para alguém, não é apenas estar nos momentos fáceis, mas enfrentar os momentos desafiadores, suportar tensões e permanecer íntegro mesmo diante da resistência ou rejeição. E então, uma pergunta inevitável surgiu, insistente, quase dolorosa. Se a integridade cria conflito e distância, será que todos estão preparados para viver de forma ética? Ou preferem se acomodar na superficialidade de relações seguras e convenientes? Deitado naquela noite, senti o peso da responsabilidade e da solidão que acompanhavam minhas escolhas. Mas ao mesmo tempo senti uma clareza nova. Havia algo mais valioso do que aceitação ou conforto. Havia a certeza de que cada ato de bondade verdadeira, cada escolha ética,
Moldava não apenas minha vida, mas também a pessoa que eu me tornaria. E nesse instante silencioso, compreendi que minha jornada estava entrando em uma fase crítica. As próximas decisões não seriam apenas testes de bondade ou empatia, mas de coragem, autenticidade e capacidade de suportar o peso das consequências, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra mim. Nos últimos dias comecei a sentir algo que nunca havia experimentado com tanta intensidade: o peso real da verdade. Descobri que ser íntegro, agir de forma ética e escolher a empatia em todas as situações não é apenas desafiador, é doloroso. Cada gesto, cada palavra honesta traz consequências inesperadas, tensiona relações e muitas vezes nos deixa isolados diante de quem não compreende ou não aceita nossas escolhas. Tudo começou com uma situação aparentemente simples, mas que se tornou um teste de resistência emocional. Uma colega de trabalho, alguém que eu respeitava e com quem tinha uma relação cordial, me procurou para compartilhar um problema pessoal delicado. No passado, eu teria ouvido superficialmente, oferecendo conselhos automáticos e evitando me comprometer emocionalmente. Mas agora percebi que não podia mais agir com indiferença. Precisava ser honesto, profundo e direto. Conversei com ela sobre suas escolhas e consequências, sobre responsabilidade e impacto nas pessoas ao redor. Inicialmente houve resistência. Ela parecia irritada, quase ofensiva, incapaz de aceitar a reflexão que eu oferecia. No começo senti raiva e frustração. Por que tentar ajudar alguém que rejeita a própria compreensão? Mas então lembrei-me das lições que vinha aprendendo. Agir corretamente não é buscar aceitação, mas agir de acordo com princípios. A bondade verdadeira exige coragem, mesmo diante da rejeição. No mesmo dia, minha vida pessoal também começou a estremecer. Uma amizade antiga que eu acreditava sólida começou a se deteriorar. Meu amigo não compreendia minhas recentes mudanças, minhas escolhas éticas e a forma como agora enfrentava conflitos que antes ignorava. Surgiram discussões longas, silenciosas e dolorosas. Por um momento senti-me traído sozinho, questionando se todo o esforço que vinha fazendo valia a pena. Mas, enquanto caminhava sozinho pela cidade, refletindo sobre esses acontecimentos, percebi algo profundo. O conflito não era uma punição, mas um espelho. Cada pessoa que resiste à nossa integridade, ou não aceita nossas escolhas honestas, nos revela o estado de nossas próprias relações e, principalmente, a força de nossos princípios. O desafio não é convencer os outros, mas permanecer firme diante das tensões inevitáveis. E foi nesse momento que percebi outra verdade essencial. Agir com ética e bondade não garante conforto ou aprovação. Pelo contrário, muitas vezes cria desconforto, gera resistência e nos coloca em oposição a pessoas que antes considerávamos próximas. Mas esse desconforto é também um catalisador de crescimento. Ele nos força a refletir sobre nossas motivações, nossas falhas e a profundidade de nossas relações. Enquanto caminhava, comecei a refletir sobre o significado mais profundo da parábola do bom samaritano. Cada ato de bondade não é apenas um gesto para o outro, mas um teste silencioso da própria coragem, autenticidade e capacidade de suportar consequências. E a pergunta que me perseguiu naquele dia foi simples, mas devastadora. Se agir corretamente exige sofrimento e solidão, estou disposto a continuar nesse caminho, mesmo quando ninguém entende ou valoriza minhas escolhas? Naquela noite, deitado em meu quarto, senti a intensidade de todas as reflexões e dilemas acumulados. Percebi que minha jornada ética estava entrando em uma fase crucial. As próximas decisões não seriam apenas sobre bondade ou empatia, mas sobre enfrentar o desconforto inevitável da verdade, a resistência daqueles que se sentem ameaçados por integridade e a solidão que acompanha quem escolhe viver de acordo com princípios. E, enquanto o silêncio preenchia o quarto, compreendi que havia chegado o momento de uma escolha ainda mais profunda. Não apenas agir com ética em situações isoladas, mas permitir que a integridade moldasse toda a minha vida, mesmo que isso significasse confrontar, perder e recomeçar. Porque, no fim, percebi que o preço da verdade não é apenas externo, ele é interno. E o valor da integridade reside justamente na coragem de pagar esse preço, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra nós. Nos últimos dias, percebi que agir com integridade não é apenas um teste de caráter.
É um mergulho no abismo das próprias escolhas. Cada decisão ética que tomei começou a reverberar de maneiras que eu não havia antecipado, afetando não apenas colegas ou amigos, mas também meu próprio equilíbrio emocional e psicológico. Descobri que o preço da honestidade e da empatia é, muitas vezes, maior do que imaginamos: isolamento, julgamento e a necessidade de enfrentar as próprias limitações. Tudo começou com uma situação que parecia simples, mas que rapidamente se tornou uma prova de resistência. Um colega de trabalho, alguém que eu respeitava, veio me pedir ajuda para encobrir uma falha grave em um projeto. A reação instintiva da maioria seria apenas concordar ou fechar os olhos, mantendo a paz e evitando problemas. Mas agora cada decisão era medida não pela conveniência, mas pela integridade. Respirei fundo e disse a verdade, mesmo sabendo que isso poderia gerar conflitos. Expliquei a gravidade da situação. Sugeri soluções corretas e deixei claro que não poderia compactuar com erros que prejudicassem outros. O efeito foi imediato. Ressentimento, olhares frios, comentários sussurrados pelos corredores. Pela primeira vez, percebi que minha postura ética poderia me colocar em oposição a pessoas que antes considerava aliadas. No mesmo dia, minha vida pessoal começou a sofrer de maneira ainda mais intensa. Uma amizade de anos começou a se deteriorar. Meu amigo não entendia minhas novas escolhas, minha necessidade de confrontar situações difíceis e minha postura ética, que muitas vezes entrava em conflito com sua própria comodidade. Discutimos longamente, em silêncio e em palavras, até que percebi que algumas relações não resistem à honestidade, e que permanecer íntegro significa, às vezes, aceitar a perda de quem não está preparado para enfrentar a verdade. Enquanto caminhava sozinho à noite, refletindo sobre essas experiências, percebi que estava diante de um abismo. O desconforto da integridade, a resistência de quem não compreende e a solidão que acompanha a escolha ética eram vertigens que jamais imaginei sentir. Cada gesto de bondade verdadeira, cada decisão honesta, criava consequências que desafiavam não apenas meus laços sociais, mas também minha força interior. Foi nesse momento que compreendi uma verdade que sempre evitara. A vida ética não é confortável. A integridade não é recompensada automaticamente. Pelo contrário, ela muitas vezes gera dor, rejeição e isolamento. Mas é exatamente nesse desconforto que reside seu poder transformador. Cada desafio, cada conflito é um espelho que reflete nossa essência, nossos medos e nossa coragem. Enquanto caminhava, lembrei-me novamente da parábola do bom samaritano. A bondade não se limita a gestos isolados. Ela se manifesta na consistência de escolhas éticas, na coragem de enfrentar resistência, na capacidade de manter princípios mesmo quando o mundo parece contrário. Percebi que havia chegado a um ponto crucial. Minhas próximas escolhas não seriam apenas testes de bondade ou empatia, mas decisões que definiriam minha vida, minhas relações e minha própria identidade. E então, uma pergunta ecoou, persistente e inquietante. Se cada escolha correta gera dor e isolamento, estou disposto a continuar nesse caminho, mesmo sabendo que posso perder pessoas, oportunidades e segurança emocional? Ou vou sucumbir à conveniência e à superficialidade que a vida oferece como conforto? Naquela noite, deitado em meu quarto, senti o peso do abismo. Mas junto com o medo, havia também uma clareza intensa. Não se trata apenas de agir corretamente por obrigação ou moral, mas de permitir que a integridade molde cada aspecto da vida, mesmo quando isso exige coragem, sacrifício e resiliência. E nesse silêncio profundo, compreendi que minha jornada estava prestes a entrar na fase mais desafiadora até agora, onde cada escolha teria impacto direto não apenas sobre os outros, mas sobre quem eu realmente me tornaria. Nos últimos capítulos da minha jornada, percebi que agir com integridade e bondade não é apenas um desafio externo, é um teste profundo da própria alma. As escolhas que fazemos reverberam não apenas nos relacionamentos, no trabalho ou na vida cotidiana, mas no âmago de quem somos. Cada gesto ético, cada palavra honesta, cada ação desinteressada se torna um espelho, refletindo nossas falhas, nossas forças e nossa verdadeira essência. Tudo começou com uma situação que parecia trivial, mas se transformou rapidamente em um teste de resistência emocional. Um amigo muito próximo, alguém que considerava um pilar em minha vida, me apresentou um dilema.
Ele havia cometido um erro grave e esperava que eu encobrisse suas falhas para proteger sua reputação. No passado eu teria cedido, justificando minha ação como um favor ou preservando a amizade. Mas agora meu senso de integridade não permitia atalhos. Respirei fundo e disse a verdade. Expliquei a gravidade do erro, os riscos de omissão e a importância de assumir responsabilidade. A reação dele foi imediata: surpresa, raiva, até uma sensação de traição. Pela primeira vez senti o peso real do conflito entre lealdade e ética. As palavras saíram de mim com firmeza, mas também com vulnerabilidade. Eu estava arriscando uma amizade de anos porque acreditava que agir corretamente era mais importante do que evitar desconfortos temporários. O efeito se espalhou rapidamente. Outros amigos, familiares e colegas começaram a perceber minha postura consistente. Alguns admiravam, mas muitos se afastaram, desconfortáveis com a sinceridade e a coragem que agora permeavam minhas escolhas. Foi uma prova dura, uma tempestade de reações que me obrigou a encarar a solidão que acompanha quem decide viver de acordo com princípios e não com conveniência. Enquanto caminhava sozinho à noite, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebi que estava diante do que poderia ser chamado de teste final da alma. Cada escolha ética que fizera até agora me havia preparado para este momento, mas também me mostrava que o caminho da integridade é solitário, exigente e, muitas vezes, doloroso. A verdadeira bondade não é um gesto isolado. É um compromisso diário, uma coragem constante de enfrentar resistência, rejeição e até perda. Foi nesse momento que compreendi algo profundo sobre os relacionamentos humanos. Não podemos controlar como os outros reagirão às nossas escolhas éticas, mas podemos controlar como reagimos ao impacto dessas escolhas. A verdadeira liberdade não está em evitar conflitos ou buscar aprovação, mas em permanecer fiel a quem realmente somos, mesmo quando o mundo ao redor parece nos pressionar a ceder. Enquanto contemplava a cidade silenciosa, percebi também que o teste final não era apenas externo, era interno. Era a capacidade de enfrentar meus próprios medos, inseguranças e impulsos de ceder à conveniência. Cada decisão correta me revelava, ao mesmo tempo, minha força e minhas vulnerabilidades. Era como olhar para um espelho profundo, onde não há como mentir para si mesmo. E então uma pergunta ecoou, como se surgisse do próprio coração. Estou disposto a viver de acordo com meus princípios, mesmo que isso me custe conforto, reconhecimento ou até relações importantes. Ou continuarei buscando segurança na superficialidade e na aprovação alheia? Deitado naquela noite, senti que a fase mais decisiva da minha jornada estava diante de mim. Cada escolha futura seria uma confirmação de quem eu realmente sou. A integridade deixou de ser apenas uma virtude que eu aspirava. Tornou-se a bússola que guiaria minha vida, definindo meus relacionamentos, minha paz interior e, acima de tudo, a autenticidade da minha existência. E assim, com o coração pesado, mas consciente, percebi que estava pronto para a fase final. O capítulo em que todas as lições, todos os dilemas, todas as escolhas éticas e filosóficas culminariam, revelando não apenas quem eu sou, mas quem posso me tornar quando coragem, bondade e autenticidade se encontram. Chegar a este ponto da minha jornada foi como atravessar um labirinto sem mapa, onde cada curva escondia escolhas difíceis, conflitos inesperados e confrontos dolorosos comigo mesmo. Tudo o que vivi nos capítulos anteriores convergia agora para um momento de síntese, onde ética, coragem, empatia e autenticidade se encontravam, exigindo não apenas reflexão, mas ação consciente. Os últimos dias foram marcados por decisões que testaram meu equilíbrio emocional e moral. Aquele amigo de longa data, cujo erro eu havia confrontado, finalmente começou a entender a importância da responsabilidade e da verdade. Nossa relação não voltou a ser exatamente como antes, mas mudou para algo mais profundo. Um vínculo baseado em honestidade, respeito e crescimento mútuo. Percebi que a integridade, embora solitária às vezes, cria laços mais sólidos do que a complacência jamais poderia oferecer. No trabalho, as tensões também encontraram seu desfecho. Colegas que inicialmente resistiram à minha postura ética começaram a reconhecer não apenas a justiça das minhas ações, mas a força interior necessária para mantê-las. Alguns ainda se afastaram, incapazes de lidar com o confronto da verdade.
Mas compreendi que a perda de relacionamentos frágeis é, em si, uma forma de clarificação. A vida nos mostra quem realmente valoriza a integridade e quem apenas busca conveniência ou aprovação. Enquanto caminhava por ruas que antes pareciam comuns, vi cada detalhe com outros olhos. As luzes dos postes refletindo nos vidros, o murmúrio distante de vozes, a cadência de passos apressados, tudo parecia conectado à minha própria jornada interna. Cada gesto ético, cada palavra honesta, cada escolha difícil havia deixado marcas invisíveis, não apenas nos outros, mas em mim mesmo. Eu havia me transformado. A parábola do bom samaritano, que inicialmente parecia uma história simples sobre ajudar o próximo, agora revelava camadas mais profundas. Não se tratava apenas de altruísmo. Tratava-se de coragem, vulnerabilidade e consciência. A verdadeira bondade exige enfrentar conflitos, suportar rejeições e confrontar nossas próprias limitações. E, acima de tudo, exige que reconheçamos que cada relacionamento, cada situação, é um espelho da nossa própria alma. Ao refletir sobre os últimos meses, percebi que minha vida estava mudando não por atos isolados de bondade, mas pela consistência em agir com ética e autenticidade. Mesmo quando isso era doloroso, a integridade se tornou mais do que um princípio. Tornou-se meu guia, minha bússola moral, meu ponto de referência para cada decisão e interação. No silêncio da noite, uma revelação se tornou clara. A vida ética não é sobre agradar, evitar conflitos ou ser reconhecido. É sobre estar presente, agir de acordo com a própria consciência e aceitar que cada escolha terá consequências. Algumas agradáveis, outras dolorosas, mas todas transformadoras. Percebi que a verdadeira liberdade não está em evitar a dor ou buscar aprovação, mas em viver plenamente alinhado aos princípios que definem quem realmente somos. E então, percebi algo ainda mais profundo. A jornada do bom samaritano é a jornada de cada um de nós. Cada gesto de coragem, cada ato de bondade, cada decisão ética é um passo em direção à autenticidade e à liberdade interior. Não se trata de perfeição, mas de presença, de atenção e de coragem para enfrentar os desafios da vida com honestidade. Enquanto respirava, sentindo o peso e a leveza da experiência acumulada, compreendi que minha transformação não era um destino, mas um processo contínuo. Cada dia traria novos testes, novas escolhas e novos desafios. Mas agora eu sabia que podia enfrentá-los com consciência, coragem e empatia. A vida, com todas as suas complexidades e tensões, havia me ensinado a lição mais valiosa de todas. A verdadeira mudança começa quando ousamos ser íntegros, mesmo diante do desconforto e da adversidade. E assim, naquele momento de silêncio absoluto, percebi que a jornada estava concluída. Não porque eu havia encontrado respostas definitivas para tudo, mas porque havia descoberto a profundidade da minha própria alma e a força que reside em viver com ética, coragem e amor verdadeiro.